Olá, eu sou Arthur, estudante de mestrado do Programa de Biologia de Sistemas do ICB na USP, orientado pela professora Patrícia Coulter. No meu projeto, eu estudo o papel de proteínas dos spliceossomos de Trypanosoma cruzi. Esse parasita é o agente causador da doença de Chagas e, durante seu ciclo de vida, ele passa por um inseto vetor e um hospedeiro mamífero. Assim, ele precisa se adaptar a diferentes condições ambientais rapidamente, o que ele faz através de modificações bioquímicas e morfológicas com a expressão diferencial de genes. Essa expressão diferencial é regulada principalmente por mecanismos pós-transcricionais, como o transsplicing e a poliadenilação. Para entendermos melhor como isso ocorre, vamos falar um pouco sobre a expressão gênica em eucariotos. Esse é um esquema representando uma célula eucariótica, onde vemos que os genes são compostos por exons, que são regiões codificadoras, e introns, que são não codificadores. Durante a expressão gênica, o gene é transcrito em um pré-RNA que contém os exons e os introns. Esse pré-RNA então é processado no núcleo para se tornar maduro. Depois vai para o citoplasma e é traduzido em uma proteína. Uma dessas etapas de processamento é a remoção dos introns e junção dos exons, que é o splicing. Aqui vamos falar de duas formas de splicing, o cis e o trans-splicing. O cis-splicing ocorre na maioria dos eucariotos. Durante esse processo, os subcomplexos de uma maquinaria conhecida como spliceossomo vão sendo recrutados e reconhecem sítios de splicing no pré-RNA, promovendo a remoção dos introns e a junção dos exons. Já o trans-splicing é menos comum, e ocorre em alguns grupos de organismos como os trypanosomatídeos. Nesses organismos, os genes estão organizados em fila. Cada trecho vermelho representa um gene. Vários genes são transcritos em uma única molécula de pré-RNA e são isolados entre si através do transsplicing e a poliadenilação. No transsplicing, uma sequência líder é adicionada à extremidade 5' de cada gene, e após a adição de uma cauda poliar na extremidade 3', os transcritos se tornam maduros, podendo ser traduzidos em proteínas. Em trypanosomas, o transsplicing é predominante, sendo que somente 3 transcritos passam por cis-splicing nesses organismos. Como eu mencionei, o processo de splicing é feito pelo spliceossomo, que é uma maquinaria dinâmica presente no núcleo. Cada subcomplexo do spliceossomo é uma snRNP, composta por um snRNA ligado a diversas proteínas que são conservadas de leveduras a humanos e também em trypanosomas. Além disso, outras proteínas reguladoras participam do complexo durante o splicing. Considerando o que foi dito até aqui, a hipótese do meu trabalho é que as proteínas TCRL67 e a TCRRM, que foram isoladas do complexo spliceossomo de T. cruzi, fazem parte do spliceossomo e interferem no splicing nesse parasita. O meu objetivo principal é analisar o papel dessas duas proteínas na eficiência do splicing em epimastigotas de T. cruzi. Para isso, eu clonei as sequências de ambas em plasmídeos para expressar nos parasitas em cultura. Nessa figura vemos os produtos de PCR da TCRL67 e da TCRRM, que foram ligados no plasmídio PTEC STEP-TAG. Após a transfecção e seleção dos parasitas, foram preparados extratos de proteínas e RNA total para análises que veremos a seguir. Para confirmar a expressão das proteínas recombinantes, foi feito um Western blot com os extratos de proteínas de cada cultura, utilizando um anticorpo anti-CBP-TAG, o qual se liga à porção CBP da tag presente nas proteínas recombinantes. Aqui vemos as bandas referentes às proteínas recombinantes TCRRM e TCRL67, as quais não estão presentes nos grupos controle conforme esperado. Também foi feita uma análise por RT-PCR para checar os níveis dos transcritos de TCRRM e TCRL67 nos parasitas. Observamos uma maior quantidade de transcritos nos grupos superexpressando as proteínas recombinantes, em comparação com os controles. Esses gráficos mostram uma quantificação desses níveis em cada grupo. Aqui analisamos a eficiência do splicing nos parasitas através de qPCR, com exceção do grupo superexpressando a TCRL67 que ainda será analisado. Utilizamos primers para detectar transcritos endógenos dos parasitas. Um desses transcritos é o da alfa-tubulina, que passa por trans-splicing, e o outro é o da poly-A polimerase, que passa por cis-splicing. Aqui estamos medindo os níveis de pré-RNA e de mRNA de cada um desses genes. Observamos uma maior alteração nos níveis dos transcritos da alfa-tubulina no grupo superexpressando a TCRRM quando comparamos com os controles. Já para a poly-A polimerase, os níveis dos transcritos parecem não sofrer grandes alterações na comparação entre os 3 grupos. Até o momento, os nossos resultados sugerem que a TCRRM tem um papel importante no trans-splicing, mas não no cis-splicing. Para melhor caracterizar o papel dessas proteínas, pretendemos realizar ensaios de splicing in vitro, checar a localização subcelular por imunofluorescência e a associação com snRNAs por imunoprecipitação. Por fim, será feito o knockdown de ambas as proteínas nos parasitas por CRISPR-Cas9 e as mesmas análises de eficiência do splice serão feitas com esses grupos. Por enquanto é isso, agradeço muito pela atenção. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, pode entrar em contato comigo por e-mail ou visitar o site do nosso laboratório. Até mais!